te agradecemos porque mais uma vez a tua graça soberana conduziu o nosso dia, Senhor, nos trouxe à tua casa para que pudéssemos te adorar, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a prestar um culto que lhe seja agradável, Senhor, apresentando diante de ti nosso corpo vivo, santo e agradável a ti, Senhor. Assim é o culto racional que o Senhor nos ensina a ministrar. Eu oro a Deus para que o Senhor tenha compaixão de nós. Visita-nos, Senhor, na pequenez da nossa fé. Supre, Senhor, tudo aquilo que tem nos faltado, principalmente na área espiritual, Senhor. E nos ajuda a dar os bons frutos que há muito já devíamos estar dando. Livra-nos, Senhor, de todo sentimento maligno e se aproxima de nós com o intuito de corromper, esfriar, assassinar, Senhor, a nossa fé. O Senhor nos conhece, Senhor. Eu oro nessa noite para que o Senhor possa nos revelar quem de fato somos. Se nós temos enganados, se nós estamos nos enganando a nós mesmos, Senhor, ajuda-nos para que possamos nos arrepender, Senhor, dessa insensatez e abraçar a tua verdade, Senhor, que nos liberta. Ajuda-nos, Senhor, a ser luz, a ser sal, a cumprir cabalmente o ministério que nos foi graciosamente concedido, para que em teu nome, Senhor, anunciássemos o Evangelho às nações. Que possa existir, Senhor, em cada um de nós um testemunho fiel de que a tua verdade, Senhor, nos resgatou, nos salvou e tem nos santificado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade a essa passagem que fala do encontro de Filipe e do eunuco, no capítulo 8 do Evangelho de Atos. O capítulo 8 de Atos, ele é extremamente paradigmático para que nós possamos entender a missão que nos foi dada. Como nós precisamos constantemente estar nos motivando uns aos outros, para que não venhamos a esmorecer na missão que nos foi dada. E antes da gente começar aqui a exposição do capítulo 8 de Atos, eu queria convidar vocês a abrirem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, só para que a gente possa se lembrar que tipo de missão é essa, que missão é essa. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Essas palavras do Senhor Jesus, elas são tão atuais quanto no dia em que Ele ministrou aos seus apóstolos. Essa é a nossa missão, irmãos. Nós não podemos nos esquivar dela, não devemos. Pelo contrário, devemos nos entregar desimpedidamente a cada dia a essa grande comissão que o Senhor nos deu. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, versículo 18. Aqui já temos Jesus ressurreto, falando com os seus apóstolos antes da sua assunção ao céu. Versículo 18 de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
mais uma vez, nunca é demais a gente enfatizar a onipotência de Cristo. Por quê? Porque na grande maioria das vezes a nossa falha está em não crer na onipotência de Cristo e não porque cremos. Por isso que temos muitas vezes tantos medos, receios, inseguranças, porque nós não acreditamos nessa autoridade absoluta, nesse poder exaustivo que o nosso Salvador tem sobre tudo e todos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mais uma vez, toda a autoridade. Não existe nenhuma parte do universo que não seja governada por Cristo. Você entendeu isso? Do pequeno vírus, que é imperceptível ao olho humano, ao maior de todos os planetas e estrelas do universo, tudo está sob o governo do Senhor. Então ele nos dá essa ordem: ide, percebe? Ide. É preciso que a gente saia da nossa zona de conforto. É preciso que a gente abra a mão de muitas coisas para que possamos cumprir esse ide, porque não podemos servir a dois senhores. Não podemos seguir a nossa vontade e a de Cristo. Pois, como nós já vimos aqui no domingo pela manhã, se eu não me engano, a carne e o espírito estão constantemente em embate, em combate. Ide, portanto, e fazei discípulos. Preste bastante atenção. Fazei discípulos. Não é para encher igreja, não é para plantar igreja. Fazei discípulos. Não é para a gente ter um canal de televisão, um programa de rádio. Não, fazei discípulos. Não é simplesmente evangelizar as pessoas, é fazer discípulos. A gente tem, e é sempre bom falar isso todos os dias. Vivemos numa época onde o evangelho é muito raso. As pessoas não se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus. E na superficialidade, elas têm uma visão completamente equivocada acerca do ser discípulo. A Bíblia, nós vemos uma diferença muito clara, principalmente no Novo Testamento, no que diz respeito ao ministério de Cristo, quando ele está diante das pessoas. É sempre dividido em dois grupos, por assim dizer, a multidão e os discípulos. Quem são a multidão? Quem é a multidão? A multidão é aquele que está curioso, é aquele que quer receber alguma coisa de Jesus, que quer de repente passar algum tempo com Jesus, mas ele não quer passar disso, não quer um compromisso mais sério. O discípulo não, é aquele que entendeu que o discipulado, que o seguir a Jesus deve ser precedido do renunciar a tudo, do tomar a sua cruz e desse compromisso pleno de imitar as suas ações. Então, aquilo que Jesus fez é para nós o exemplo de tudo que nós também devemos fazer. Inclusive, por exemplo, aqui no capítulo 8, batismo do eunuco. Sabemos que Jesus não necessitava se batizar, pois o batismo é para arrependimento. O batismo é uma confissão de pecados, é uma evidência do lavar regenerador. Jesus não precisava. Mas por que Jesus se batizou? Para cumprir, para que ele fosse esse exemplo perfeito que nós podemos e devemos seguir. Então aqui ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Devemos tomar cuidado com qualquer tipo de barreira que nos separa. Por isso que o cristão tem que tomar muito cuidado quando ele defende determinadas posturas, sejam filosóficas, políticas, esportivas. Devemos tomar cuidado com qualquer tipo de manifestação, de apologia a uma bandeira que não seja Cristo. Porque nós temos esse imperativo: discipular pessoas de todas as nações. E como nós fazemos isso? Como
Como começa o discipulado? Pelo batismo. É o que a gente viu no eunuco. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, acabou? Não. Ensinando-os a guardar algumas coisas. Todas as coisas. Percebe que um evangelho parcial é um falso evangelho? Meia verdade é uma mentira completa. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus não pediu nada para mim, para você, Ele ordenou. E a gente obedece. Ou então não obedece. Mas Ele não pede, Ele manda. Por isso que tudo na igreja deve ser visto como imperativo. Você tem que fazer. Ou então você não faz. Mas é preciso que você entenda isso. E na igreja a gente não tem que ter nenhum tipo de receio de falar com contundência acerca daquilo que o Senhor Jesus nos autoriza. Por isso que o servo do Senhor não pode ser covarde. E isso independe de gênero, tanto homem como mulher. Não podemos nos acovardar diante das ameaças do mundo, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Finalmente ele diz: eis que estou com vocês, eu estou convosco, eu estarei com vocês em todo o poder, eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias, o mesmo Jesus que nos ajudou ontem, nos ajuda hoje. E se nós ainda estivermos aqui amanhã, também. Essa é a nossa firmeza de fé. Por isso não desfalecemos. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba que a história não é como muitas pessoas têm ensinado. Um círculo que se repete, um ciclo que se repete, não. A história ela tem começo, meio e fim. E nós estamos bem perto da parte final. Preciso que a gente entenda isso. Então agora, depois dessa breve introdução, podemos nos voltar ao capítulo 8 de Atos. E mais uma vez eu quero iniciar no versículo 26. Nós já caminhamos um pouco aqui nesse trecho, mas eu quero iniciar do versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe. Ele foi andando ou correndo? Ele foi correndo. Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? E eu queria, essa noite, se o Senhor nos permitir, trabalhar com vocês esse texto, só esse texto que está lá no livro do profeta Isaías,
o capítulo, todos vocês sabem, é o capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías. Todo cristão precisa saber esse capítulo de Isaías. Precisa saber, precisa explicar, pois muito provavelmente a graça do Senhor se manifestará na nossa vida, nos concedendo o privilégio de poder explicar aquilo que também nós aprendemos. Filipe havia aprendido e agora ele estava ensinando. É assim que é o processo. Por isso que a gente vê que tão poucas pessoas na igreja são aptas para o ensino. Por quê? Porque nunca aprenderam. Não querem aprender. Aprender exige humildade. É preciso que você entenda, eu não sei. Mas muitas vezes quando chegamos na igreja, a gente chega achando que sabe alguma coisa. E isso nos atrapalha muito. O próprio Senhor Jesus, ele traz essa referência: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E olha que coisa interessante, se tinha alguém que podia, de repente, se gabar do seu intelecto, era esse etíope eunuco. Quem é que está indo explicar o livro de Isaías para ele? Um viajante. Uma pessoa que estava no meio do deserto e de repente, nos nossos dias, é capaz de a gente se assustar, pensando que é assaltante. Ele convida a subir no carruagem com ele e explicar. Percebe? Você teria esse tipo de humildade? Se Deus enviasse uma pessoa para lhe explicar um texto da Bíblia que você não sabe, você teria humildade de aprender? Ou você acha que já sabe tudo? Muitas vezes a gente fala, não, é claro que eu tenho humildade de aprender. Não, não tenho. Eu vou lhe provar que você não tem. 90%, e eu estou sendo bem generoso aqui, com muita esperança, 90% daquilo que a gente ouve, a gente rejeita no coração. A gente acha que não é bem daquele jeito, que é algum tipo de exagero. E de alguma forma a gente pode trazer uma versão melhorada do que está escrito aqui. Eu já falei com os irmãos, por exemplo, nessa semana que passou, sobre não vos enganeis. Por que Paulo repetiu tantas vezes essa expressão? Porque a gente tem essa tendência ao auto-engano, a achar que sabe quando a gente não sabe, a achar que a gente pode, de alguma forma, ajudar a Deus quando a gente não pode. A gente tem que ser ajudado. Até para a gente fazer o bem, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, olha que coisa. No capítulo 53, para que você entenda o que eu estou te dizendo, está aqui nesse capítulo. Olha como começa o capítulo 53. Com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Já começa assim. Quem é que vai acreditar? Quase ninguém. A maioria das pessoas vai ouvindo, até que chega um ponto. Vou dar um exemplo para vocês. João capítulo 6. Vamos lá rapidamente? Só para que o ponto que eu estou querendo enfatizar com vocês fique bem claro. Se eu não estou conseguindo ser claro o suficiente. João capítulo 6. O Senhor Jesus, ele vai explicar também a necessidade desse mesmo assunto que a gente está falando. Ele tinha que morrer, as pessoas tinham que ser de alguma forma beneficiadas pela sua morte, pois é o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Se ele não fosse morto, nós jamais poderíamos ser salvos, pois a ira de Deus ainda estaria para recair sobre nós. Mas olha que coisa, João 6, a partir do versículo 60. Preste bastante atenção. O que foi que eu disse para vocês no começo? E sempre quando nós lemos no Novo Testamento, há uma diferenciação entre a multidão e os discípulos. Não é isso mesmo que eu disse? Discípulos é sempre uma referência àquele grupo mais próximo. Os próprios apóstolos, eles vêm de que grupo? Dos discípulos. Tinham os discípulos, Jesus então dos discípulos chamou 12 e denominou-os de apóstolos, os discípulos, que entenderam a renúncia, a cruz, o seguir a Jesus. Eles entenderam, não, a gente aceita.
Somos discípulos de Jesus. Mas olha aqui no versículo 60. Preste atenção, não é a multidão, são os discípulos que se escandalizam. E a palavra escandalizar significa tropeçar. E algumas vezes também traz a ideia de retroceder. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, então tem um momento da pregação que ela escandaliza a gente. Se não aconteceu ainda com você, irmãos, eu talvez desconfie se você está entendendo o que é que está sendo pregado. Um evangelista do passado, ele disse isso: olha, se a pregação não está te ofendendo, tem alguma coisa de errado com a pregação ou com seus ouvidos. Então, preciso que a gente entenda. Jesus, ele está falando aqui, e as pessoas, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, de quem? De Jesus. Foi George Whitefield que disse isso: olha, se a pregação não te ofendeu, provavelmente você não ouviu direito. Disseram: duro é este discurso. O que é discurso? É pregação. Está dizendo: olha, essa pregação de Jesus é dura. E eles não estão falando de todo aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a tudo, tome a sua cruz. Não está falando renuncie a pai, mãe, mulher e filho. Não, essa parte eles já tinham superado. Aqui é quando Jesus disse: olha, você tem que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Ele será aí? Não, aí ultrapassou os limites. Eles não compreenderam plenamente. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, você percebeu que eles falaram entre eles, eles não foram até Jesus. A maioria das pessoas que abandona Cristo, ela não vai até Ele, ela abandona, ela sai. E a pessoa pode permanecer na igreja a vida inteira, longe de Cristo, não se engane. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que murmuravam a respeito de suas palavras, eles murmuravam a respeito de quê? De suas palavras. Você está entendendo? Interpelou-os. Jesus é que questionou a eles: isto vos escandaliza? Mais uma vez, escandalizar não é assustar aqui, mas a ideia é: isso faz vocês tropeçarem? Isso dá vontade para vocês retrocederem? Essa é o significado da palavra escandalizar. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus está falando com que grupo, mais uma vez? Discípulos. Mas como assim descrentes? Naquela época, ser discípulo de Jesus exigia muita abnegação. Os fariseus já haviam dito, né? O próprio Sinédrio: quem disser que é discípulo de Jesus, a gente não quer contra. Mas percebe, irmãos, a grande maioria de nós não sabe, mas a gente tem um limite. E esse limite precisa ser quebrado. E é preciso que a gente saiba que esse limite existe. Por quê? Porque quando ele chegar, a gente, naquele momento é que vai ser provado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando foi que Abraão foi provado? Foi quando Deus mandou ele sair de Ur dos Caldeus? Sai da tua casa, do meio da parentela, vai para onde eu te mostrarei? Não. Quando Abraão foi provado, foi quando ele teve que mandar Ismael embora, porque Ismael não deveria crescer com Isaac? Também não. Tudo isso foi doloroso. Mas não foi aí. Abraão teve várias questões no decorrer dos anos, mas a verdadeira prova de Abraão quando foi? Quando ele disse: pega o filho que você ama, Isaac, e você vai trazer e vai sacrificar para mim. É nesse momento que ele está sendo provado. E a Bíblia diz que ele foi aprovado. Então perceba, era o que ele mais temia. Um outro exemplo, Jó. Quando Jó passa pelo que ele passou, qual é a fala dele? O que eu mais temia,
O que Jó está dizendo? O meu limite chegou. Chegou. Aquilo que eu sabia, aquilo que eu imaginava, eu não consigo passar daqui. Eu só vou até aqui, viu, Deus? Se o Senhor exigir de mim 1 milímetro a mais daqui, eu não vou. O Senhor vai exigir. Porque quando o Senhor diz tudo, é tudo mesmo. Então é preciso que a gente entenda isso. E o que você mais teme, você precisa vencer agora. Porque vai chegar um dia que vai acontecer e você vai ser provado. E você precisa estar preparado para ser aprovado e não reprovado. Então cuidado com os seus medos. Porque se você não vencê-los, eles irão vencer você. Eu não sei, cada pessoa tem o seu. Mas o que eu posso dizer para todos é: Jesus nos ajuda no vale da sombra da morte. É isso que Davi já dizia para a gente 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mais uma vez, é o momento mais difícil da vida. Inclusive essa expressão vale da sombra da morte, traduzido para o português, ela perde um pouco do seu significado, porque isso é uma fala hebraica, né? Isso é um jeito de falar hebraico. Significa o momento mais difícil da vida de uma pessoa. Seria mais ou menos o que significa o vale da sombra da morte. Ele diz: ainda que eu passe por esse momento mais difícil da minha vida, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Como foi que a gente começou lendo aqui? Mateus 28. E eu estarei com vocês. Percebe que a mesma fé de Davi deve ser a nossa? Então aqui, no capítulo 6, irmãos, só para que a gente possa concluir aqui, voltar para Isaías 53, versículo 64: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Percebeu? Jesus sabe. Eu não sei, você não sabe, mas tem que nos dar paz que Jesus sabe. Então, será que todo mundo que está na igreja aqui hoje é crente? Eu quero que seja, eu oro para que sejamos. Mas isso não tem que trazer para mim nenhum tipo de desconforto nem desconfiança. Por quê? Porque o dono da igreja, que é Cristo, sabe quem é aqui. E é a Ele que nós estamos aqui servindo. Nós não estamos servindo uns aos outros, ainda que façamos isso em segundo plano. Mas estamos servindo aquele que conhece a todos e que está no controle de todos. Versículo 65: e prosseguiu: por causa disto é que tenho-vos dito, ninguém poderá vir a mim. Preste atenção: ninguém poderá vir a mim quem é aqui? Cristo, se pelo Pai não lhe for concedido. E como é que a gente vive numa época onde parece que a gente tem que ter os melhores argumentos para convencer as pessoas para virem para a igreja? Irmãos, a gente não tem que convencer ninguém a vir para a igreja. A gente tem que apresentar o Evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo. Se essas pessoas quiserem Cristo, tenha certeza, elas irão amar e desejar a verdadeira igreja. Mas se essas pessoas não amam a Cristo, qual o propósito dessas pessoas viverem no nosso meio? Só turbação e problema. Então, continuando aqui, à vista disso, muitos dos seus discípulos, preste atenção, eles estão escandalizados, não é isso? O desejo de retroceder é a primeira parte. Qual é a segunda parte? O abandono. Perceba que antes de uma pessoa sair fisicamente, ela abandona intimamente. O abandono começa dentro. À vista disso, muitos dos seus discípulos, preste atenção, discípulos, irmãos, pessoas que haviam se comprometido, agora retrocedem no seu compromisso. O abandonaram e não andavam com ele. A ideia do texto é, eles começaram a sentir vergonha de andar com Jesus.
É isso que é não andar com Ele. Dizer, não vou mais andar com Jesus porque Ele ultrapassou o limite do aceitável. Percebe o que a pregação faz? É isso que é a pregação do Evangelho. Por isso que quando a gente vê uma pregação assim equilibrada, de fácil aceitação, desconfie. Isso não tem muita coisa a ver com o Evangelho, não. O Evangelho nunca vai ser aplaudido pelo mundo, pelo contrário. Se o Evangelho fosse aplaudido pelo mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha sido crucificado. Estevão não tinha sido apedrejado. Tiago não tinha sido passado ao fio da espada. E esses só são os que a gente vê na Bíblia. Fora na tradição, a gente sabe que todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Por quê? Porque pregaram aquilo que escandaliza o mundo. Então, quando a gente se move como cristãos no mundo, é preciso que a gente esteja preparado para ser odiado, rejeitado, mal visto, malquisto. Senão, irmãos, a gente nem entendeu o chamado. Então, voltando agora para o nosso texto, e hoje eu queria trabalhar com vocês só Isaías 53, e quando eu falo só, irmãos, é muita coisa, viu? Eu oro a Deus para que eu consiga pregar Isaías 53 para vocês hoje. Como eu disse no primeiro versículo, quem creu em nossa pregação? Pare de achar que você vai convencer as pessoas a crer no Evangelho. Não, você não vai convencer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. Então não vai ser o seu argumento. Você tem que conhecer a verdade, claro. Por quê? Porque você tem que pregar a verdade. Mas o fato da gente conhecer e pregar a verdade vai garantir que todos aqueles que ouvirem a verdade dos nossos lábios vão crer? Claro que não. Nosso compromisso de pregar a verdade é com Cristo. Se não fizermos isso, nós estamos sendo infiéis com Cristo. E não a ideia de que, se eu conhecer bem o Evangelho, então há possibilidade de eu alcançar mais pessoas para Cristo. Não. Não há qualquer garantia nesse sentido. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas se frustram. Eu estudei tanto, e agora estou aqui pregando e ninguém leva a sério. Irmão, Jesus. Os discípulos estão abandonando Jesus, a palavra encarnada. Versículo 1 ainda aqui. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Mais uma vez, aqui é um hebraísmo. É uma expressão hebraica. O braço do Senhor. O que significa? A ação de Deus. O braço fala de agir, assim como a mão. A ideia é a quem foi revelado o agir de Deus. Quando nós falamos aqui recentemente sobre o embate entre os saduceus e Jesus, foi que Jesus disse àqueles saduceus: vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus, e nem o agir de Deus. Então, não é todo mundo que vai ver o agir de Deus. Muitas pessoas ainda têm dificuldade, por exemplo, com a abertura do mar. Lá na libertação do Egito. Até hoje a ciência tenta explicar. Ali o mar não se abriu. Ali na verdade foi um momento em que as águas baixaram. E aí o povo passou e a água estava mais ou menos no joelho. Aí uma vez eu ouvi uma pessoa, achei bem interessante. E ele dizendo assim: rapaz, então o milagre foi maior ainda. Porque se a água estava no joelho, como é que os exércitos de Faraó inteiro se afogou com água no joelho? Aí é mais poder do que abrir o mar. Porque o mundo, o tempo todo as pessoas estão querendo dizer que não tem poder, é coincidência. Na nossa vida, quantos livramentos a gente já teve, irmão? Quantas vezes a gente orou e Deus respondeu? Mas as pessoas vão querer te dizer que isso foi coincidência, que isso foi acaso. É o mesmo grupo de gente que diz que o universo foi formado do nada. Você dá crédito para uma pessoa dessa, irmão? Como foi que o universo foi formado? Nada, explodiu, foi formado tudo. E o ser humano veio do plâncton. E aí veio, foi evoluindo. E cadê que eu não vejo o pessoal lá do X-Men? Vocês já encontraram algum X-Men andando pela Terra? O que é X-Men? O outro passo da evolução. Cadê? Eu não vejo nenhum ser humano com guerra.
Vejo um ser humano voando, é todo mundo igual há um tempão. Se fosse evolução, por que a gente não evolui? Percebe que a argumentação dessas pessoas só tem crédito para elas mesmas. Não se sustente, irmãos. Mas eles não vão ver o braço do Senhor. Por quê? Porque os seus olhos estão vendados. Por quem? Pelo príncipe deste século. Não está escrito em 2 Coríntios 4? O príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou os olhos? Não, o entendimento. Aí o pessoal vai para a faculdade, faz PhD em genética, em bioquímica, em tudo quanto é coisa, estudando lá essa área de reprodução humana, e eles têm certeza absoluta que nós viemos do nada. A tese deles é o evolucionismo. Cadê que a gente não evolui? Pelo contrário, o ser humano só está deixando de evoluir, né? Voltando, se tornando pior a cada dia, né? Mas essas pessoas não vão ver. E não adianta. Deus pode fazer milhares de milagres todos os dias. Os céticos continuarão sem crer. Por isso que desde do século IV, se eu não me engano, quando viveu Agostinho de Hipona, o crente, o verdadeiro crente, ele dizia, quando perguntavam para ele: Agostinho, como você convence alguma pessoa a crer em Deus? Eu nunca convenci ninguém a crer em Deus. Por quê? Porque aquele que crê em Deus não precisa de argumentos para crer. E quem não crê em Deus, nenhum argumento vai ser suficiente. Então, nós não estamos aqui competindo com as outras religiões para mostrar que a nossa religião é a mais certa. Os evangélicos têm entrado em uma guerra que não é a nossa. A nossa guerra é contra os seres espirituais do mal. Nossa guerra não é contra seres humanos, querendo debater com eles e mostrar que a gente, pela intelectualidade, vai apresentar argumentos melhores do que os deles para não crer. Então, cuidado. Essa pergunta aqui, para nós, é muito importante entender o significado. As pessoas não vão ver o poder de Deus, a menos que Deus abra os seus olhos. Versículo 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. E a ideia aqui é justamente, ele aparece aonde ninguém espera. Não é uma terra boa, por assim dizer, é uma terra seca. Terra seca, não tem água, não tem substrato. Como é que vai nascer alguma coisa de lá pelo poder de Deus? É nesse mesmo livro de Isaías que é dito que uma virgem vai dar à luz. E pode? Não pode. Por quê? Porque tem para nascer alguém, tem que unir um homem e uma mulher. Mas com Jesus vai ser diferente. Por quê? Porque a maldição estava acompanhando o homem. Maldito seja a terra por tua causa, Adão. Então Jesus não é o filho de Adão. Ele nasceu pelo poder de Deus, no ventre de uma mulher, para que se cumprisse também o que foi dito: o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. O descendente, só um. Só ele nasceu da mulher. Não nasceu da mulher e do homem, nasceu somente da mulher. Como? Pelo poder de Deus. As pessoas veem esse braço do Senhor? Não veem. Para muitas pessoas, Jesus não nasceu dessa forma milagrosa. Tem pessoas que não têm problema em acreditar que Jesus existiu. Por quê? Porque as provas da existência desse homem chamado Jesus, que pregou lá na região que a gente conhece como Palestina, Israel, hoje, são irrefutáveis. As provas históricas, elas são irrefutáveis. Mas essas pessoas não acreditam que ele era tão especial assim. Então, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Jesus está pregando lá em Jerusalém, ele tinha 30 e poucos anos, e disseram: não tem nem 50 anos. O bichinho estava gasto. Imagina.
Jesus está com fome? Não, uma fome eu tenho, fazer a vontade. O bicho está tirando um soninho no fundo do barco. Os discípulos não deixam ele dormir, acorda ele para da tempestade. Então, dormia pouco, comia pouco, trabalhava muito. Não tinha aparência. Quando ele pregou na cidade em que foi criado, Nazaré, eles creram? Não. Eles se maravilharam com a pregação de Jesus. Mas quando eles olharam para a aparência de Jesus, bloqueou. Mas cadê o carpinteiro? Filho do carpinteiro? A sua mãe não está aqui com a gente, com as suas irmãs e irmãos? Como assim ele é o Messias? Não. E eles começaram a querer matá-lo. Imagina. Por quê? Porque não tinha formosura. Então, é a mesma coisa. Você ser crente, você tem que ser luz. Mas tome cuidado. Porque ser luz não significa que você deve obedecer aos padrões de beleza do mundo. O que tem de pastor fazendo maquiagem para pregar? Coisas absurdas, né? Se preocupando com a aparência, com o que as pessoas vão dizer da sua aparência. Isso não é a nossa preocupação, irmãos. Né? Inclusive desse que vos fala. Pastor, outro dia você estava com blusa de botão, outro dia você estava de terno, agora está com blusa polo de novo. Pois é, tá vendo? Eu posso usar qualquer roupa que eu sou crente. Você pode? Ou você tem que se disfarçar para ser crente? Porque tem gente que só é crente se botar terno. Se tirar um terno, já não é mais crente. Tem gente que só é crente se a blusa for de botão. E se não for de botão, é crente também? A gente tem que ser crente o tempo todo. Em qualquer ambiente. Não só na igreja. Vamos imaginar que você vai para uma praia. É pecado o crente ir para a praia? Não. Mas você consegue ser crente na praia? Aí já é outra coisa. Aí eu peço que você ore antes de responder. Para você não pecar. Deveria ser. Então, devemos aprender a ser crente em todos os lugares. Mesmo nos lugares que ninguém espera que a gente seja. Aí é que a gente tem que ser. Mas aqui não é o lugar de você ser crente. E tem isso? Sou crente. Dá um exemplo da minha vida pessoal, né? Falando de mim. Minhas filhas disseram: meu pai, em determinado momento, eu quero que você seja um pai normal. Eu disse: minhas filhas, eu não posso, eu sou crente. Eu não sou alienígena. Eu não vou poder preencher esse padrão para você. Porque você não pode ser como os outros pais, porque Deus não quis. Eu era como os outros pais, mas Deus me salvou. Ainda que vocês não creiam, eu creio. Então, você precisa entender isso. Os padrões do mundo não são para a gente. Nossos padrões são outros. Jesus disse: se a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino de Deus. Percebeu? Você consegue ser crente com qualquer roupa? Ou você precisa se disfarçar para vir para a igreja? Quando uma pessoa me diz roupa de igreja e roupa de sair, eu digo: tem alguma coisa de errado. Roupa de igreja? Como é roupa de igreja? Como é roupa de sair? A gente não se veste em todos os momentos para a glória de Deus? Tem algum momento que não é para a glória de Deus que você está fazendo? Se não é para a glória de Deus, já é pecado. Tudo que você e eu fizermos, temos que imaginar: Jesus está aqui do nosso lado e Ele está vendo tudo. E não tem que imaginar, não, é isso mesmo que está acontecendo. Percebeu? Não pode fingir, tem que ser. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que agradasse. Alguém viu o outdoor que está aí, daquele pastor falso que pregou na Fonte Nova esses dias? Você viu como ele estava vestido? Ele estava vestido como? Você viu coisa bonita? A roupa dele, o cabelo dele? Isso preenche o que as pessoas querem. Tem que ter anel, tem que ser de ouro. Tem que ter pulseira de ouro. Na minha época, quem usava isso era bicheiro. Não sei nem se existe essa expressão hoje. Mas tem que preencher esses padrões. Não é a nossa preocupação. Nós, ainda que você tenha condições, você tem que viver uma vida simples. Esse é o nosso grande desafio.
Você pode um dia ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje. Você conseguiria viver como você vive hoje? Ou você teria que mudar alguma coisa? Por que você mudaria? Não está vivendo bem hoje? Por que se você ganhasse 10 vezes mais, você ia ter que mudar de carro, de roupa? Tem gente que mudaria até de marido e de esposa. Por que tem que mudar? Ah não, é porque sabe como é, a gente vai assim crescendo, a gente vai melhorando de vida, melhorando, como melhora aquilo que é perfeito? Não foi a salvação perfeita que lhe alcançou? Como é que melhora isso? Você não foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus? Como é que melhora isso? Ah pastor, eu tive uma direção de Deus para comprar um veículo X. Se foi a direção de Deus, ele faz. Mas se foi para satisfazer algum desejo pessoal seu ou de outro, aí foi problema. Aí é problema. Então, perceba como as ações suas e minhas, como cristãos, devem ser todas elas pesadas. Você já comprou fruta e verdura? Como é que a gente compra fruta e verdura? Tem que o quê? Pesar. Eu sou da época que a gente pesava e quando chegava no caixa, não era aquele negocinho que colava. Agora não, agora o caixa já pesa, né? Todo caixa tem uma balancinha lá. Mas na minha época não, você levava, era uma fila para pesar e depois a fila para pagar. Né? Então tem que pesar. Todas as ações, pesar. Você tem feito isso? Todas as suas ações hoje você pesou antes? Viu que está o peso certo? Não havia beleza que nos agradasse. Percebe que aqui o que está implícito no texto? O cristão vive por vista. Se viver por vista, vai quebrar a cara. Ele vive por fé. Porque se for olhar a aparência, vai para o lugar errado. Até os sábios erraram. Quem foram os sábios? Aqueles vindo do Oriente para adorar o Messias que ia nascer. Eles foram, acharam o lugar certo, lá em Belém, no meio da manjedoura, no meio de bicho. Foi lá que eles foram adorar Jesus. Percebeu que o presépio é uma presepada. É tudo mentira ali. No Natal, quando arma aquele presépio ali, não tem nada a ver com a Bíblia. Quando aqueles homens se encontram com Jesus, Maria e José, já é na casa deles, não é mais lá na estalagem lá. Mas fica bonitinho, né? Quando botam aqueles homens assim, né? E o menino Jesus e os bichinhos ao redor, é tudo mentira ali. Olha que coisa, né? Para que a necessidade de fazer isso? Se a gente sabe que é mentira. Não, mas é porque fica bonitinho na imagem. Mas é mentira. Então, nós não temos compromisso com a aparência, nós temos compromisso com a essência. É a nossa essência que mudou. Nós somos uma nova criatura. Tudo se fez novo. É você, sou eu. Então a gente vive por fé. A gente consegue enxergar o que ninguém enxerga. Por isso a gente valoriza o que o mundo despreza. E a gente rejeita o que o mundo valoriza. Ou não? Sim ou não, irmão? Pastor, ainda estou analisando isso aí, porque assim, rejeitar. E se for bênção? Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Irmãos, você já foi rejeitado? Eu já, algumas vezes. Você já foi rejeitado? Você sabe como isso dói. Mas eu posso te garantir, ninguém foi tão rejeitado quanto Jesus. Ninguém. Você acabou de ler o que te diz, o que faz você ter certeza disso. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ninguém mais no mundo, nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, nem se juntasse a igreja toda, seria mais rejeitado que Jesus. Às vezes a gente pensa, eu estou sofrendo tanto. Eu gosto muito de uma foto, né, que circula às vezes na internet. Nunca mais eu vi, mas eu vi essa foto há uns anos atrás, né? E tinha uma frase assim bem interessante. Como dizem os irmãos mais espirituais, eu tomei posse para mim. Era o diretor do filme, né, Paixão de Cristo, Mel Gibson, conversando com o ator que fazia, né, Jesus. Ele com aquele
né? Aquela maquiagem de sangue e tudo. E aí na frase, aqui é você, como está explicando para Jesus que a sua vida é sofrida. Aí eu me vi ali. Falei, meu Deus, me perdoa. A gente não sabe o que é sofrer. O que a gente passa aqui é um pinguzinho de água que caiu na cabeça e a gente pensa que foi o dilúvio. Ah, que chuva! Que foi? Um pingo caiu. Às vezes não foi nem chuva, foi uma goteira. Pim, caiu um pingo. Ah, o dilúvio! A gente é assim. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a não sermos mais assim. Era desprezado. Você entende? Desprezo. Você entende o significado? É a pessoa olhar para você e dizer literalmente, você não tem valor nenhum para mim. Alguém já te disse isso? Já me disse. Jesus sofreu isso. E é maravilhoso porque o Senhor escolheu as coisas desprezíveis do mundo para serem suas. Não é o que está escrito em 1 Coríntios? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. A ideia de homem de dores é alguém que sofreu. Sofrimento aqui, em todas as esferas. Emocional, espiritual, físico. Homem de dores. Preste atenção. E que sabe o que é sofrer, o que é padecer. Por isso que lá na carta aos Hebreus, já no Novo Testamento, um intervalo de tempo de quase 800 anos entre aquela carta aos Hebreus e esse livro de Isaías, o autor da carta aos Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, um que em tudo, como nós, padeceu, sofreu. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe não somente pela sua onisciência, mas porque ele passou também. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Esse é o evangelho que a gente prega. Você prega um Cristo sofredor ou você prega um Cristo triunfalista que o pessoal gosta de ouvir? Percebe porque hoje em dia é tão fácil alguém se declarar evangélico? A gente tem no Congresso Nacional uma bancada evangélica. Ó. Então você evangélico hoje é quase que um sinônimo de sucesso, prosperidade, riqueza, ganhos, vitória. Mas como se Cristo é sofredor? Se ele veio para os seus e os seus não receberam. Percebe como falta evangelho para os evangélicos de hoje? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como olha o exemplo. Ele tem que dar um exemplo do sofrimento de Cristo, do desprezo que ele sofreria. Irmãos, a ideia aqui parece que Isaías foi transportado pelo Espírito para o dia da crucificação. E ele viu Jesus sofrendo tudo aquilo. Parece que o profeta estava lá vendo tudo aquilo, né? De quem os homens escondem o rosto. A ideia aqui é como você assistir um filme e passa uma cena bem forte, sabe? Aqueles que têm assim um estômago mais sensível, né? Alguma daquelas cenas assim mais fortes, alguém, né, sendo esfaqueado, aquelas cenas assim bem fortes, e você vai assim, eu quero nem ver isso. A ideia é aquilo que ele estava sofrendo. Você já viu o filme A Paixão de Cristo? Pois é, ali, irmãos, não tem exagero não. Pelo contrário, pode acreditar que foi pior. O chicote romano era daquele jeito mesmo. Quando ele batia, que puxava, vinha carne, vinha músculo, vinha tudo. Litros de sangue ali. Imagine uma pessoa como Jesus. Depois daquele chicote, ainda teve que carregar uma cruz. Até o golpe. Por isso que as pessoas, quero nem ver. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos. Olhem como está a conjugação. Fizemos, nós. Pastor, eu nunca fiz isso. É mesmo, toda vez que você peca é isso que você faz.
você despreza o sacrifício de Cristo. Toda vez que você não pesa na balança as suas ações, toda vez que você faz alguma coisa para a sua satisfação e não a de Deus, você está fazendo isso aqui. É como se estivéssemos pisando em alguém que já está surrado. Olha a perversidade do pecado. O que o pecado faz conosco, irmãos. Por isso que nunca é demais alertar os irmãos a respeito do pecado. Parece às vezes que o pastor é sério demais, que aquilo que é pregado está sendo duro demais. Não, não é duro. Duro é o nosso coração. Nós é que somos duros. A palavra não, a palavra de Deus é maravilhosa e transformadora. Versículo 4. Certamente, eu creio que não vou concluir essa noite, porque é muita coisa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pense no versículo deturpado, é esse aqui. Então, o que as pessoas entendem? Não vou ter mais nem dor de dente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Irmãos, ele está falando da enfermidade do quê? Do pecado. Ele não está falando da enfermidade natural do corpo que se desgasta. Então, quando diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades, está falando da salvação eterna. Lembra de Apocalipse? Não vai haver choro, nem dor, nem morte, porque já as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz: olha, é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Então esse corpo nosso, ele se desgasta, é natural. Pastor, Jesus pode me curar de alguma enfermidade? Pode. Se estiver doente, ore. Não tem problema nenhum você orar, você inclusive deve orar, porque nós demonstramos que dependemos dele para tudo. Mas é importante que a oração seja acompanhada de quê? De satisfação. Aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Se Jesus me curar, glória a Deus. Se Jesus não me curar, glória a Deus também, porque a principal cura eu já recebi. Vou para o céu. Lá eu não tenho mais dor. Lá, aqui, eu posso receber a cura de uma enfermidade, uma semana depois contrair outra. Talvez até na mesma semana. Então, cuidado, que as pessoas têm brincado com isso. E Deus não se deixa escarnecer. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Olhe, as nossas dores ele levou sobre si. Por isso eu e você devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nessa fé de que o Senhor Jesus levou as nossas dores. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o problema não é o problema. O problema é o que você faz com o problema. Você entendeu? Então, aquilo que você olha, que você pensa que é um problema, de repente você pode olhar e dizer: meu Deus, isso não é problema. Era eu que estava problematizando isso. Percebe a nossa visão em relação àquilo que a gente olha. Isso que é o problema. Por quê? Porque quando a gente olha para alguma coisa e aquilo nos assusta, e aquilo nos dá vontade de retroceder, isso é uma evidência de falta de fé. Aí é problema. Dá um exemplo na Bíblia, porque para não ficar parecendo que a gente está na aula de filosofia. Quem aqui lembra de um homem chamado Golias? A gente sabe que ele é do mal, né? Golias é filisteu. Todo mundo está olhando para Golias. Qual é o sentimento que as pessoas têm de Golias? Medo. E agora a gente se deu mal. Ninguém vai vencer Golias, a gente vai ser derrotado. Estamos entregues. Aí vem Davi e olha para o mesmo Golias que todo mundo estava vendo há quase 40 dias. Qual foi a visão de Davi? E cara, ninguém vai lutar com esse circunciso filisteu? Era o mesmo Golias. Ele não estava menor não. Era o mesmo tamanho.
As pessoas estavam vendo a mesma coisa, mas a atitude totalmente diferente. O problema estava lá. Mas a atitude era outra. Porque a fé era outra. Isso fez com que Davi não se preparasse de forma nenhuma. Vocês lembram que ele desce, pega 4 pedras? Lembra? 4 ou 5 pedras, né? 5 pedrinhas. Quando ele vai até Golias, Golias ainda diz: vem cá, eu sou o cachorro para você vir comigo com pau e pedras. Qual foi a resposta de Davi? Eu não estou indo contra você com pau e pedra, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Percebeu que fez a diferença? Quando ele olhou para Golias, e todo mundo olhou para Golias, era o mesmo Golias, mas a pessoa que olhou é que era diferente. É assim que nós devemos olhar para os obstáculos do mundo. Não como obstáculos, mas como oportunidade de comprovarmos a nossa fé. Você é crente? Então aí tem uma oportunidade para você provar. Você é crente? Então aí tem uma oportunidade para você provar. Irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que amar os que nos odeiam, sim ou não? Como é que a gente vai amar os que nos odeiam se ninguém nos odiar? A Bíblia diz que a gente tem que achar bom quando um monte de gente inventar um monte de coisa mentirosa a nosso respeito. Como é que a gente vai achar bom ter um galardão no céu por isso, se ninguém falar mentiras a nosso respeito? Ah, pastor, não gosto não. Oh, irmão, mas dá na Bíblia. Fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação. É uma palavra tão bonita, irmãos. Eu acho bonita, né? Deve ser maluco. Palavra policromático, né? Várias cores. Então, você passou por uma prova aqui, aí você passa por outra aqui, e outra aqui, e outra aqui, outra aqui. Você fala, meu Deus, que loucura, cada semana uma prova diferente, você tem que achar maravilhoso. Ruim é quando é a mesma prova, que quer dizer o quê? Você está saindo do lugar. Você é um cachorro atrás do rabo, não pode, tem que ser descendo. Amém? Pastor, essa prova aí eu vou orar. Ore, Deus vai falar com você. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o sofrimento é necessário, mas a dor é opcional. O sofrimento é necessário, mas a dor é opcional. Pastor, eu não entendi. Deixa eu explicar. Como é que está escrito lá no Sermão do Monte? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então o sofrimento é necessário. É o sofrimento que nos amadurece. São essas experiências que num primeiro momento identificamos como negativas, dolorosas, que nos fazem amadurecer. Mas sentir dor, ficar paralisados nela, nos vitimando nelas, vai mudar alguma coisa? Não. Uma dor é opcional. Pode chegar e dizer, é isso aí, vamos lá. Ou então a gente pode ficar, ó Deus, ó vida. Tinha um desenho animado da minha época que era assim. Acho que era um cachorro, uma hiena, né? Que ficava, ó Deus, ó vida, ó morte, que vida difícil. Parecia a gente, reclamando de tudo. Choveu, ó que chuva. Fez sol, ó que calor. Tem alguma vez que você vai dizer, ó que temperatura maravilhosa? Não, pastor, nunca disse isso. Pois é, irmão, tá vendo? Se tiver vento, meu cabelo. Ainda bem que eu não tenho esse problema. Se não tiver vento, que abafado. Então a gente está sempre reclamando. Irmão, a gente reclama até quando come. Você come muito, rapaz, eu comi muito. Aí comeu pouco e nem tapou o buraco. Ainda o buraco está aqui. A gente reclama se tiver magro, a gente reclama quando está o quê? Gordo. Você já viu alguma pessoa que está feliz com a sua aparência? Já viu? Eu nunca vi. Pastor, mas tem essas pessoas famosas, né, que vivem da aparência. Pois é, vivem fazendo plástica, maquiagem, não sei o quê, não sei o quê. Se tivesse feliz, estava fazendo isso? E são tudo mentiroso. Meu. Minhas filhas aqui, infelizmente, estão vendo essas coisas. Outro dia me forçaram a ver uma entrevista de uma dessas modelos, dizendo assim, eu como o que eu quero. E eu disse, vocês acreditam nisso?
Eu disse para as duas. Você está acreditando nessa mentira? É claro que ela não come o que quer. Porque se ela comesse o que quer, ela não tinha esse corpo de modelo que você sabe que o modelo é esquelético. Mas as pessoas querem aparentar o quê? Não faço esforço nenhum. Eu sou assim, Deus me fez assim. Fez. Como diria um irmão espiritual, vai achar. Né? Então, cuidado, porque o mundo é cheio de engano. É igual que a gente vê pessoas na escola, ou na faculdade, ou em qualquer ambiente. Eu nem estudo e tiro nota boa. Mentira! Tem pessoas que têm mais facilidade para aprender? Tem, mas tem que estudar. Nenhum conhecimento entra por osmose e ninguém já nasce conhecendo as coisas. Agora tem um monte de mentiroso na internet. Eu estava pobre até outro dia, investi o dinheiro em tal lugar, fiquei milionário. Vocês querem fazer isso também? Me deem cada um de vocês R$100 e eu ensino. Pois é, você viu, né? Já. Como é que ele vai ganhar dinheiro, né? Na mentira que ele está lhe contando. E as pessoas acreditam. Porque nós temos uma inclinação para mentira. Mas se a pessoa falar a verdade, ou a gente rejeita ou a gente se ofende. Ou às vezes as duas coisas. A gente se ofende e rejeita. E nós o reputávamos por aflito. Lembra de quando Jesus estava carregando a cruz, as mulheres estão lá e dizendo: Senhor, como é difícil ver os senhores passando por isso. Não fiquem sofrendo por mim, não. Se em lenho verde acontece isso, lenho verde não pega fogo facilmente. Está acontecendo isso? Imagine no lenho seco que são vocês. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos, que a ira de Deus está vindo atrás de mim. É o que Jesus disse para aquele povo. Os ímpios, os falsos crentes, vão olhar para a sua vida de verdadeiro crente, para a minha, e vão dizer: rapaz, sai dessa igreja, só fala de sofrimento, de cruz credo. Tem uma ali de triunfo, de vitória, as campanhas estão tudo dando certo. Você já leu 1 Pedro 4? O justo é salvo com muita, preste atenção na ênfase, muita dificuldade. Agora imagine o que Deus tem reservado para o ímpio, para o pecador naquele dia. Se Jesus passou por esse sofrimento, a gente não vai passar? Como é que está escrito em Filipenses, capítulo 1? Ele nos deu graça não somente para crer, mas também para sofrer por amor a Ele. É graça, é o pacote. Mas as pessoas hoje não querem. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não foi isso que Pedro falou? Quando Jesus disse que tinha que ser crucificado, morrer e ressuscitaria. Como foi que Pedro disse? De maneira nenhuma, Senhor. Tenha compaixão de ti, Senhor. Jesus diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Pedro, acorda. Você está pensando como homem, Pedro. Você não está pensando como aquele que acredita em Deus. A Bíblia diz que se nós esperarmos de Cristo somente nessa vida, como será a nossa vida? A mais miserável de todas, inclusive do ímpio. O ímpio vai ter uma vida melhor que a nossa. Olha que coisa triste. É como o sal que perdeu o sabor, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Naquela época, esse sal que perdia o sabor, que não podia ser usado mais no alimento, nem para a conservação da comida, nem para o sabor do alimento, ele era usado para tapar buraco na rua. Versículo 5, já estou concluindo, irmãos, por causa do horário. Mas ele foi traspassado. Isso é tão, sabe, é tão forte isso, porque Jesus não seria, humanamente falando, ele não deveria ser traspassado. Aquela lança do soldado romano não deveria traspassar ele. Mas por que traspassou? Porque ele morreu rápido demais. Eles queriam ter certeza da morte dele. Então, quando Jesus entregou, com um brado, entregou o seu espírito nas mãos do Pai, ele está lá, os soldados, será que ele morreu? Será que não morreu? Aí, o que eles fazem? Entram com a lança nessa região aqui, que estava cheia de água e sangue. A pessoa, quando era crucificada, ela morria por asfixia. Aquela posição lá fazia com que o
essa parte do peitoral ficasse sobrecarregada, tensionando o pulmão, e a pessoa morria por asfixia. Por isso que quando queria que morresse mais rápido, fazia o que fizeram com os ladrões. Fizeram o quê? Quebraram os joelhos. Aí as pessoas morriam mais rápido. Porque a pena de crucificação era uma pena que era de morte e de tortura ao mesmo tempo. Porque uma pessoa podia ficar crucificada dias antes de morrer. Mas no dia específico da crucificação de Jesus, foi o dia que antecederia a Páscoa. E para os judeus não podia ter ninguém lá crucificado. Até porque ninguém podia mexer no corpo no sábado. Sábado não podia se fazer nada. Então tinha que morrer antes das 6. Por isso quebraram os joelhos daqueles 2 ladrões. E para ter certeza de que Jesus estava morto, ele foi traspassado. Mas Isaías já havia dito que isso aconteceria 700 anos antes. Bom? Por quê? Porque se Deus falou, vai acontecer. Alguém aqui já leu Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13? É o sermão escatológico de Jesus. Jesus falando sobre os últimos dias. Você sabe que isso está acontecendo? Sem noção disso. Eu vou parar aqui. Se Deus permitir, a gente vai continuar na sexta-feira, se a gente estiver vivo até lá. Mas para a gente concluir o tema, eu queria ler com vocês uma parte de Mateus 24, só para a gente fechar aqui hoje. Para ver se a gente está entendendo mesmo. Como o eunuco questiona: como eu vou entender se ninguém me ensinar? Como é isso aqui? Ele está falando dele ou é de outro? Então, vamos entender aqui Mateus 24. Mateus 24 está falando para quem? Para a gente. Mas Mateus 24 era para a geração antes da gente? Também. Mateus 24 é para todos os crentes até a volta de Cristo. Mas quanto mais tempo passar, mais essa palavra vai se efetivar. Então, olha como está escrito aqui, Mateus 24. Eu não vou me delongar, eu quero apenas falar aqui, a nível de conclusão, essa primeira parte de Mateus 24, dos versículos 4 em diante. E ele lhes respondeu. Os discípulos questionam Jesus, vocês já sabem essa parte. Eu quero focar na parte profética que Jesus fala para ele. Vede que ninguém vos engane. Jesus já começa dizendo que vão tentar enganar vocês. E vocês vão ser enganados se vocês não estiverem vigilantes. E aí a gente tem que ler isso aqui à luz de 1 Pedro 5,8. O diabo vive ao derredor. E a gente pensa que a ideia do diabo, que a maior arma do diabo é o quê? É nos colocar medo. Não, não é. É nos enganar. Satanás não quer que você fique com medo dele. Ele quer que você seja enganado por ele. Você ficar com medo do diabo, a probabilidade de você correr para os braços de Cristo é grande. Ele não quer isso. Por isso ele quer que você o veja como um amigo, como um aliado. Como é que diz o mundo? Qual é o melhor amigo do homem? Qual é? O cão. Percebeu? Melhor amigo do homem? O cão. Ainda bem que a gente é uma nova criatura, né? Então esse ditado não vale para nós. Cuidado. Ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome. Ó. Arena Fonte Nova lotada. Muitos em meu nome. O pastor aí que é amigo de Neymar, o pastor mais visto no YouTube no mundo inteiro, né? Muitos virão em meu nome. Cuidado. Eles não são meus. Eu não os enviei. Eles não falam da minha parte. Não é o meu evangelho que eles pregam. Eles estão enganando. Cuidado para não enganar vocês também. Ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eles vão enganar a poucos ou a muitos? A muitos. Arena Fonte Nova lotada. A igreja aqui no Alto das Pombas para 30 e poucas pessoas vazia. É assim mesmo. Não tem nada de errado. É desse jeito.
É profético. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. É atual, né? Vede, não vos assusteis. Se o Senhor mandar a gente para a Ucrânia, não, pastor, agora não, está em guerra. Qual o problema? Quer dizer que se não tivesse em guerra você iria, agora que está em guerra você não vai mais? Quer dizer que se for um lugar perigoso a gente não vai. Então a gente vai deixar de pregar num monte de lugar aqui no Brasil que é muito perigoso. Tem lugares que é guerra mesmo. Não aparece nem na televisão, para não assustar os turistas. Aqui na nossa cidade. A gente vai porque, assim como Davi, a gente não olha para o tamanho de Golias. A gente tem segurança no tamanho do nosso Deus. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. E se o crente morrer, é para a glória de Deus. Como é que está escrito em Romanos? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não é um ódio genérico. É por todas as nações. Por nome de Jesus. Então, não é porque você veste uma cor diferente da outra pessoa, não. É um ódio específico. Porque você fala como Jesus, você age como Jesus, você prega aquilo que Jesus disse para pregar, você é um discípulo. Então vos odiarão por causa do nome dele. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Eu já expliquei para vocês o significado da palavra escandalizar. Significa tropeçar ou retroceder. Então o que Jesus está dizendo é: muitos, por conta desse cenário de adversidade, desse cenário assustador, as pessoas vão retroceder. Foi o que eu disse no começo. Vai ter muita gente dizendo: chegou o meu limite, aqui eu não vou mais. Senhor, eu suportei até aqui, agora não dá mais. Cuidado. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, percebeu a conexão de um fato e de outro? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Onde? Na igreja. A descrição aqui é entre os irmãos. Então, as pessoas vão se escandalizar, vão retroceder. E quando elas estiverem retrocedendo, para mostrar que elas são mais amigas do mundo do que amigas de Deus, elas vão entregar os amigos de Deus. Para evidenciar a fidelidade delas ao mundo. Então você vai se tornar uma oferenda. Olha, eu sou do mundo, viu? Mas tem um que eu sei que é de Deus. É Mateus, pega ele. Então é isso que Jesus está dizendo. Esse que retrocede, ele não apenas retrocede, ele retrocede e ele usa as informações que obteve no seio da igreja contra a igreja. Percebe o cenário? Pastor, eu nunca tinha visto isso aqui. Como você nunca tinha visto? Está escrito. Não só aqui, em tantas outras passagens. Por que você acha que o falso irmão é tão perigoso? Porque ele tem informações que outras pessoas não têm. E ele vai usar isso. Imagine num cenário de perseguição, num país onde a igreja é perseguida. 2023, tem países onde a igreja é perseguida, onde ser cristão é crime. A pessoa se finge de cristão e depois vai e denuncia. Você, eu e outras pessoas. Você vai continuar cristão assim? A gente não está aguentando um mau humor de um irmão na igreja. Imagine a traição. É um traidor e traindo e você olhando para ele dizendo: te perdoo. Aleluia!
glória. Pastor, pai, vai acontecer isso não, em nome de Jesus. Como não vai acontecer se Jesus está dizendo que vai? Nesse tempo, versículo 11, levantar-se-ão muitos, poucos, muitos falsos profetas e enganarão. Pastor, por que a maioria das igrejas é falsa? Que coisa maluca, né? Essas igrejas tudo da televisão, pregam o evangelho tudo deturbado, só fazem pedir dinheiro e fazer umas coisas assim estranhas. Tem nada a ver com a Bíblia. Pois é, já estava escrito aqui. Tem gente que chega na igreja, eu não entendo isso. Como você não entende? Se Jesus disse que ia acontecer isso, ele disse isso há 2000 anos atrás, que ia acontecer isso. Você não entende? Muitos falsos profetas, muitos, e eles enganarão a muitos. Então a maioria do movimento evangélico é falsas conversões, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero acreditar que vocês são verdadeiros crentes, em nome de Jesus. Amém? Rapaz, agora eu fico feliz. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, vai se multiplicar a iniquidade. É lava-jato, é um monte de coisa horrível acontecendo, é tráfico de drogas, é guerra não sei aonde, pedofilia, é tanta coisa acontecendo e as pessoas vão perdendo a esperança, a fé e o amor. Eles estão sempre juntos. Lembram? 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor. O maior de todos, o amor. Aí a gente vai perdendo a fé, a esperança, o amor. Aí não quer mais evangelizar. Já não temos mais tanto, desejo de viver e pregar. É o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Abandonaste o primeiro amor. Eles foram avisados. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos? Não, de quase todos. Você entende? Quase todos. Quase todos. Vão dizer, eu não aguento mais. Não é para mim. Esse negócio de ficar dando a outra face, não aguento mais. Caminhar a segunda légua, cansei de ser bobo. Agora é olho por olho, dente por dente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como é que está o seu amor? Como é que está o estoque? Dá para a volta de Jesus? Como é? Ficar olhando. Porque o cenário vai melhorar ou piorar? Vai piorar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, preste bastante atenção. Aquele, porém, que perseverar até o fim, qual é o pronome? Esse. É só esse. Quem não perseverar até o fim, não está salvo. Mas foi batizado, mas ficou muito tempo na igreja, mas fez um monte de coisa. É por isso que muitas pessoas têm uma raiva mortal desse que vos fala. Porque algumas dezenas de pessoas ao longo desses 12 anos, mesmo discurso, parecia que era o mesmo espírito, parecia não, era mesmo, o mesmo espírito, usando só pessoas diferentes, o mesmo espírito maligno. Pastor, quer dizer que tudo que eu fiz antes não valeu de nada? Valeu para te condenar, para provar que a sua postura hoje é mais errada do que você imagina, porque você colocou a mão no arado e olhou para trás. Sou eu que digo que é amaldiçoada a pessoa que faz isso? Sou eu que digo isso? Ou é a Bíblia? É o quê? E se eu não falar isso? Eu estou sendo fiel? Eu estou sendo pastor? Não, eu tenho que falar. 10 anos eu fui fiel, 20 anos eu fui fiel, fiz coisas assim que ninguém faria na igreja. Eu consertava telhado, eu consertava isso, eu fazia aquilo, eu até pregava, eu fazia tudo. Aí teve uma época que eu
pode tirar umas férias. Qual o problema? Aqui o problema. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Significa que se não for esse, não adianta. Começou, tem que ser até o fim. Não tem aposentadoria aqui na terra. Nossa aposentadoria é só do céu. Mas eu fiquei 40, 50 anos como evangélico. É natural agora que eu... Não é natural não. O apóstolo João pregando, vivendo o evangelho até o último dia. George Whitefield pregou até no dia que ele morreu. Ele estava pregando e ele não estava se sentindo muito bem, mas pregando, só dormir. No outro dia ele não acordou. Estava no que a gente chamaria, né, de uma cruzada de evangelismo, evangelizando em várias cidades. Morreu assim. Por que a gente acha que com a gente tem que ser diferente? Porque a gente está na época da CLT, das leis trabalhistas? Não, aí eu tenho tempo de serviço. Para cada 12 meses trabalhado, tem, né, um mês de férias. Meu irmão, isso não vale lá no céu, não tem. Mas e o atestado? Não pega atestado? Também não pega atestado lá no céu, não. Percebe como a gente fica numa posição perigosa quando a gente, em vez de se arrepender, se desculpa. E tem uma grande diferença de se desculpar e se arrepender. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E 1000 cairão de um lado e 10.000 do outro lado, mas você não será abatido. Não está falando de um tiroteio e você não sendo alvejado pela bala ou pela flecha, não. Está falando disso aqui. Multidões abandonando a fé de um lado e de outro, mas você não vai abandonar. Você imagina? Jesus diz, fique aqui. Aí você está num lugar com 1000 pessoas. De repente está vindo uma tsunami lá na frente. Todo mundo sai correndo, só fica você. Você vai ficar, você é maluco. Mas Jesus disse para ficar aqui. Você fica? Pois é, a pregação aqui. Quase todo mundo. Ó. O último que sair, apaga as luzes. Eu não vou sair não, vou ficar aqui. Uma frase de Spurgeon que ele diz: Jesus me deu uma ordem de ficar aqui fazendo o que eu estou fazendo até ele voltar. E eu vou ficar. Ainda que todo mundo vá embora, eu vou ficar. Nosso compromisso tem que ser com ele, irmãos. Senão, a gente não fica. Senão a gente retrocede. Por isso que eu digo que às vezes a gente diz que acredita, mas não acredita. Em passagens como essa. Tem que perseverar até o fim. Ah, não, mas eu acho isso super errado. Quer dizer que a pessoa foi lá 20 anos. E teve uma pessoa que chegou outro dia. Aí ficou 6 meses, 7 meses, 10 meses de crente, morreu, foi para o céu. E a pessoa ficou 20 anos. E aí ficou um mês assim, sem ser crente, morreu, foi para o inferno. Não aceito isso. Por que você não aceita? Porque você tem uma visão equivocada. Você tem a visão de que aquela pessoa ficou 20 anos de forma fiel na igreja. Não ficou. Porque se ele tivesse ficado 20 anos de forma fiel na igreja, ele nunca teria o desejo de sair um dia sequer. Significa que aqueles 20 anos foram fraude. Essa é a visão. Mas a gente não tem. A gente tem dificuldade de enxergar que quem vai para o inferno vai porque merece. Porque se a gente imaginar um ente querido, uma pessoa próxima, ardendo no fogo do inferno, e aí? Merece? A Bíblia diz que merece. Ah, mas eu acho assim, então. Você acha o quê? Então, se você começar a querer negociar esses princípios, daqui a pouco você está falando de reencarnação aqui. Você está deixando a ideia de ressurreição de lado. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse e somente esse será salvo. Percebeu?
vai abandonar, é muitos. Esse um vai ser salvo. Porque a salvação sempre é pessoal. O Senhor não salva por atacado. Ainda que seja salvo milhares de pessoas. Naquele grande dia, uma multidão incontável de pessoas de todos os povos, línguas e nações. Mas cada um foi salvo de forma única. Cada um foi chamado pelo nome. Não é, ei vocês aí, vem todo mundo. Não, é pelo nome. Vinde, bendito de meu Pai, pelo nome. Esse será salvo. Percebeu que um privilégio desse não pode ser tratado de qualquer forma, como se fosse qualquer coisa. Por isso o apóstolo Paulo diz: o atleta do mundo em tudo se domina para ganhar uma coroa que se corrompe. E nós que vamos alcançar uma coroa incorruptível, não devemos também nos esforçar? Concluindo, versículo 14. Está falando de você aqui e de mim, viu? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Amém? Que ano é esse que a gente está agora vivendo? 2023. Quem é que tem que pregar o evangelho em 2023? É Pedro, Paulo, João, Silas? Quem tem que pregar? É Spurgeon? É George Whitefield? Não, irmãos, é a gente. E agora? O que é mais fácil? Você ser luz e sal ou você pegar um sermão de alguém que já morreu e repetir? Me diga aí o que é mais fácil. Percebe como é difícil ser luz e sal? Você tem que ser luz e sal. Você não foi chamado para ser papagaio. Cristo vai falar por você, mas Ele vai falar por você. O Espírito vai te dar sabedoria. Cuidado, irmãos, com o cenário que a gente tem vivido nos nossos dias. Onde a gente percebe pessoas fraudando crentes verdadeiros do passado, usando o nome deles, mas não vivendo nem de perto a vida que eles viveram. Será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Todo mundo. Agora, irmãos, é comigo e com você. Vai passar a bola para quem? É você e eu. Não, pastor, não tem esse chamado não. Então você não é crente. Porque esse chamado é para todo crente. Será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Ó, todo mundo, todas as nações. Então virá o fim. O fim vai chegar. Para algumas pessoas o fim já chegou. A gente não sabe qual é o momento do fim. Até os incrédulos. Isso é assustador, né? Que os incrédulos, eles pensam mais no fim do que a gente. Eu fico assustado com isso. Pessoas que até dizem ser ateus, não acreditam na existência de Deus. Essas pessoas dizem: eu tenho que aproveitar o dia, porque vai chegar um dia que eu vou deixar de existir. Para o ateu, morreu, acabou. É o que a gente chamaria de materialismo. Ele só acredita na matéria. Pergunta para um ateu: e aí depois que você morrer? Depois que eu morrer, nada, acabou. É escuridão, nada, não existe nada. E aí ele aproveita a vida. E aí ele tem os seus ideais e ele vai atrás deles. O ateu. Aí você crê em Deus. Aí você diz que Ele te salvou e que foi o sangue dele que te salvou, e Ele deu o Espírito Santo para você, e Ele tem uma casa maravilhosa no céu lá para você, e Ele vai abrir o portão do céu e você vai entrar, e você está vivendo para quem? Quem abre mão mais? Quem tem mais domínio próprio? O ateu ou o crente? Não é um absurdo isso? Eu vejo um absurdo que é um ateu se dedicar mais aos estudos seculares do que um crente aos estudos de Deus. Eu acho um absurdo. E estou achando de acordo com a Bíblia. Quando eu falo achar, é só maneira de falar, porque a Bíblia está dizendo isso também. Como é que a gente se dedica menos às coisas de Deus do que às coisas do mundo? E a gente diz que é
de Deus. Que Deus é esse que a gente é? Que não nos domina. O que você acha que a expressão batismo significa? E a gente está falando de batismo lá do imersão. Aí a gente ouve essa expressão batismo com o Espírito Santo. O que significa isso? Aquele momento que a gente quase voa. Não, irmãos. É o momento onde você é tomado. Você olha para cima, é Deus. Para o lado é Deus. Para o outro é Deus. Na frente é Deus. Você já mergulhou? Quando você mergulha numa piscina, no mar, o que você vê na frente? Água. E atrás? Água. E embaixo tem o quê? Água. Em cima tem o quê? Água. Você está o quê? Submerso em água. É água em tudo quanto é lado. Isso é batismo. A expressão é essa, imersão, mergulhar. Você tem que estar assim com o Espírito Santo. Para a sua vida e a minha ter sentido. Por isso a gente tem, eu falo isso com todo amor. Se a gente tem sentido uma sensação de inutilidade, isso é real. Porque a gente está perdendo tempo. Sendo que a gente não tem esse tempo que a gente acha que tem para perder. A gente tem colocado coisas que são de segundo, terceiro plano no primeiro plano. É preciso que a gente reveja nossas prioridades, irmãos. E agora eu falo com ênfase, porque o mundo espiritual é real. Sabe quem amaria hoje te dar tudo o que você deseja? Você sabe, Satanás. Ele quer que você ache que o mundo é um grande playground para você se divertir. Ele quer que você pense que o mundo é um shopping center para o seu entretenimento, mas o mundo não é isso. O mundo é uma zona de guerra. Nós somos atribulados em tudo. Esse é o cenário que a Bíblia descreve, mas esse não é o cenário que muitos cristãos têm enxergado. Por isso é preciso que a gente analise, como eu disse durante a pregação, a gente tem que pesar. A gente tem que aprender a pesar, irmãos, cada ação nossa, cada decisão nossa. Preste bastante atenção. Cada decisão sua vai repercutir na sua vida e na das pessoas que você ama. Cada vez que você se desvia de Deus porque você acha que está agradando alguém que você ama, você só está machucando aquela pessoa. Você não pode jamais fazer o bem se você não estiver andando com aquele que é o bem, personificado, Cristo. É preciso que a gente desfaça muitos conceitos que foram implantados em nós por esse movimento evangélico deturpado. Muitos conceitos que nós deixamos entrar, por quê? Porque nos eram aprazíveis. E a gente abraçar o caminho antigo, a Bíblia, ser dominado por ela. O Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Senhor, me perdoa, pois essas falhas foram pregadas aqui, em todas elas eu tenho falhado, Senhor. Me perdoa. Eu oro também em favor de cada irmão e irmã, e que cada um, Senhor, com o auxílio do Santo Espírito que o Senhor nos concede, possa se analisar também. Eu não posso pedir perdão por ninguém aqui, pois o perdão é algo pessoal. Mas eu posso orar, Senhor, para que o Senhor nos conceda arrependimento e fé. E assim eu oro nessa noite. Nos concede, Senhor, esse dom, que é o dom do arrependimento, para que a gente possa olhar para a nossa vida e enxergar as nossas maldades e nos arrepender delas. Para que possamos olhar para a cruz e ver nela uma demonstração de amor e não uma condenação, como se estivéssemos condenados a ser crentes. Meu Deus, que loucura! Eu só falar isso em voz alta já nos traz vergonha, mas muitas vezes temos pensado assim, transformado o grande privilégio, a maior dádiva que uma criatura pode alcançar, ser regenerado. Nem os anjos se comparam com aquele que foi regenerado.
Mas muitas vezes nós temos visto isso como algo sem valor ou de pequeno valor. Perdoa-nos nessa loucura, Senhor. E ajuda-nos a contemplar a maravilha do Teu plano de salvação. Maravilhados e dominados por esse plano perfeito, bondoso, gracioso de salvação, possamos nos voluntariar, como Isaías no capítulo 6, envia-me a mim, Senhor. Que seja a voz que saia dos nossos lábios, vindo do nosso coração regenerado, envia-me a mim, Senhor. Que todos os nossos planos caiam por terra, para que o Teu plano, Senhor, se cumpra em nós. Pois é o Teu propósito para nós, e só Ele que é bom, perfeito e agradável. Nessa noite nos entregamos a Ele, Senhor, plenamente. E eu oro para que essa entrega seja verdadeira e real, e que haja frutos dessa entrega. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sempre conosco. Dizemos amém, porque queremos assim. Deus abençoe. Aleluia! Obrigado, Deus.